Então vamos pegar aqui de novo a mensagem. Vou ler mais um parágrafo que diz assim: a árvore sempre é boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram moldá-la de acordo com as suas ideias, moldá-la segundo as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus galhos estéreis não dão maus frutos, porque não produzem mais nenhum. O viajor sedento que para sob sua sombra para colher o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, percebe apenas ramos áridos que fazem pressentir a tempestade. Inutilmente ele pede o fruto da vida, a árvore da vida. As folhas caem secas. A mão do homem tanto as manuseou que acabou por secá-las. Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor. Ainda havereis produzir com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo a entregou a vós. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não corteis os seus ramos. Seus frutos benéficos caem em abundância para sustentar o viajante sedento que alcançou o seu objetivo. Não amontoeis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. É que existem os que se apropriam do pão da vida, mas os há, frequentemente, do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore dá bons frutos, deve espalhá-los por todos. E depois procurar os que estão necessitados. Levai-os para debaixo da ramagem da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. É a mensagem de Simeão, Bordeaux, 1863. Então é um conselho que o nosso irmão está nos dando ali em relação ao cristianismo, e a gente pode adaptar em relação à doutrina espírita, né? Não vamos deixar que façam com a doutrina espírita o que fizeram com o cristianismo, ou seja, né? Mutilaram o cristianismo verdadeiro que o nosso mestre nos deixou. Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, para darmos continuidade ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui podermos estar reunidos em Teu nome, buscando essas informações que nos são trazidas, que nos são esclarecidas através dessa doutrina que tanto bem nos traz, que tanto conforto nos traz e que tanto nos ajuda nesta nossa caminhada em busca da perfeição. Ampara, Senhor, este nosso trabalho, ampara este grupo, ampara todos os seus trabalhadores, ampara todos os companheiros que aqui vêm em busca de formação, para se libertarem, atendendo assim ao conselho do nosso Mestre Jesus, que nos disse para conhecermos a verdade. Assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciado os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, continua bom aí o som. Se tiver algum probleminha, dá um toquezinho aí que a gente dá outra mexidinha aqui, tá bom? Então nós estamos aqui no capítulo 2 e Kardec está trazendo assim, nesse capítulo, algumas noções preliminares, noções importantes, básicas, né, da nossa doutrina. E hoje nós vamos falar sobre as contradições. Então, iniciando o item 97, ele nos diz assim, que as contradições que muito frequentemente se observam na linguagem dos espíritos podem ser motivo de admiração somente para aqueles que têm uma noção incompleta
da ciência espírita. Essas contradições são a consequência da própria natureza dos espíritos, que, como já foi dito, só sabem dos assuntos de acordo com o seu adiantamento e dos quais alguns podem saber menos que certos homens. Então, olha só, esse parágrafo aqui, em relação às contradições, é muito importante que a gente dê uma refletida sobre o que ele está falando aqui. Porque a gente encontra pessoas aí combatendo determinados espíritos, que eles não estão de acordo com a doutrina, que eles estão fazendo o que é errado, que não tá, tudo bem, a gente até sabe que está havendo aí muitas obras sendo produzidas, muitos livros sendo editados, se dizendo espíritas, mas a gente vai encontrar ali conteúdo espiritualista, que não tem muitas vezes nada a ver com a doutrina espírita. Mas a gente também não pode achar e condenar a todos, porque é o que ele está dizendo aqui. Está bem claro Kardec aqui falando para nós. Quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo as mesmas criaturas. Não modificamos o nosso pensar, não modificamos o nosso conhecimento, não aumenta nem diminui o nosso conhecimento. Então, quando nós estivermos na espiritualidade, nós vamos enxergar e vivenciar de acordo com a nossa capacidade de entendimento, com a nossa capacidade de ver aquilo que existe dentro do mundo espiritual. Então, eu, por exemplo, se eu desencarnar agora, eu tenho certeza que eu não vou ter condições de ver tudo o que tem na espiritualidade. Ainda estou tenho muito que aprender ainda para poder ver tudo o que tem. Mas, por exemplo, Chico Xavier, quando desencarnou, era um espírito que praticamente já vivia na espiritualidade. Com certeza, ele tem uma amplidão muito maior de visão e de conhecimento. Então, se uma criatura no nosso nível, no meu nível, por exemplo, desencarna e vem dar uma mensagem, ela vai falar daquilo que ela tem noção, daquilo que ela tem condições de ver. Então, muitas das vezes as pessoas recebem mensagens e dizem assim, mas isso aqui está errado, isso aqui não tem nada a ver, isso é coisa do médico. Não. O espírito, porque desencarnou, ele não se transforma em nenhum sabedor, em nenhum intelectualizado, em nenhum anjo, não. Continua com as mesmas deficiências. Então ele vai falar daquilo que ele sabe. Ele vai falar daquilo que a capacidade de conhecimento que ele tem dá condições a ele de ver e de vivenciar na espiritualidade. Então a gente não pode também ficar ali muito radical condenando a todas as mensagens, a todos os livros. Se a ideia condiz com o que a doutrina nos ensina, a gente tem que aceitar. Isso aqui está de acordo com a doutrina. Mas esse espírito não é conhecido, não sei se foi... Mas está de acordo. O conteúdo é que vai nos interessar. A gente tem que ver se o conteúdo está de acordo com isso que a doutrina nos ensina, com isso que Kardec veio. Por isso que ele diz que as contradições, nós vamos encontrar muitas. Mas não é porque os espíritos estão querendo enganar, porque são espíritos sérios, enganar. Não. É o grau de conhecimento de cada um. Então ele vai se expressar e vai passar as experiências que ele está vivenciando. Então um espírito muito atrasado, ele vai chegar na espiritualidade, gente, com fome, querendo comida mesmo, arroz, feijão, batata, carne, tudo mais. Vai querer beber água, vai querer, se for viciado numa bebidinha, vai querer uma cervejinha. Ele não entende ainda que ele não precisa mais disso. Então ele vai chegar lá e vai querer beber uma cerveja. E num primeiro momento, quem trabalha em mesa de reunião mediúnica sabe disso. Num primeiro momento, a gente não pode chegar para o espírito e dizer assim, meu amigo, você está fora, você não precisa mais disso, não. Ele não vai aceitar isso, ele não vai concordar com isso. Então, num primeiro momento, há que atender às necessidades dele.
atende às necessidades e depois você vai explicar. É a mesma coisa, não adianta você querer evangelizar criaturas aqui no mundo material, os encarnados, e você querer numa casa espírita evangelizar as criaturas com fome. Ninguém vai querer ouvir falar de Jesus com a barriga lá no fundo, cheio de fome. A gente vê isso aqui na obra social Antônio de Aquino, que a gente trabalha aqui. As criaturas chegam, eles aceitam a evangelização, aceitam, mas primeiro você tem que dar o pão material. Então eles vão lá, tomam café, tomam a sopa e depois vêm sim assistir a evangelização. Isso aí faz parte do estágio em que a criatura se encontra. Então quando desencarna vai chegar lá com fome, sim. Quantas e quantas vezes? Isso, Elô, só tem que primeiro socorrer as necessidades. E as necessidades do espírito inferior, as primeiras necessidades, é material. Principalmente fome. Fome e sede. É material. E quando você desencarna nessa situação, você não vai mudar porque desencarnou, não. Você vai chegar lá e vai querer continuar comendo, bebendo aquilo que você comia e bebia quando estava encarnado. Então a gente não pode achar que isso é história da carochinha. Tem sentido. Tem, porque a gente vê nas mesas de desobsessão. E aí, o que é recomendado pelo doutrinador, quem está ali? Vamos mentalizar um prato. Quantas e quantas vezes eu já mentalizei prato de canja para espírito em mesa de atendimento, gente? No primeiro momento. Aí sim, depois que você atende isso, você vai poder doutriná-lo e atender às necessidades outras dele, explicar as coisas. Senão você não consegue. Ele vira para a tua cara e diz: meu, não adianta você ficar aí falando essas coisas não, porque o negócio aqui é fome. Eu estou com fome. Ainda não é um espírito evoluído, não tem o conhecimento. Acredito que nós, por exemplo, que já temos um pouquinho desse conhecimento, não é? Que já temos esse conhecimento. Quem é que consegue escutar alguma doutrinação, algum ensinamento, Elô, sentindo dor? E os espíritos chegam à mesa mediúnica, às vezes morrendo de dores. Dores porque morreram de acidentes, dores, seja lá pelas doenças pelas quais morreram também, ainda não se livraram daquela influência material, da sensação material. Eles, na realidade, não estão sentindo. A gente sabe que são as sensações, mas não adianta você virar para ele e falar: você não está sentindo dor nenhuma, não. Isso é psicológico. Ele vai te bater. Então, o que você tem que fazer? Atender a necessidade ali. Está doendo? Vamos ver onde está a tua dor, vamos tratar da sua dor, vamos acalmar, e aí a gente dá passe fluídico, essas coisas assim, para aliviar. Aí você pode doutrinar. Aí sim, você vai conversar com o espírito e explicar para ele: olha, meu amigo, olha onde você está. Olha o teu corpo qual é. Você está usando um corpo de outra pessoa. Você já não tem mais esse corpo. Vai explicar para ele que ele não tem mais o mundo material. Já está no mundo espiritual. E que aí sim, com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, que é um trabalho que tem que ser feito com muito amor, a gente vai esclarecer aos espíritos. Então é o que Kardec está colocando aqui para nós, né? Então você veja bem, Chico Xavier, quando desencarnou, a visão dele, eu tenho certeza que ele não chegou lá querendo tomar sopa, nem comer arroz com feijão, nem nada. Porque ele já estava num patamar de evolução que já entendia que, como espírito, ele não precisa disso. A alimentação é outra. Né? Vamos nos fortificar através de luzes no sentido de trabalho, de conhecimento, de buscar informações. São energias que nós vamos nos alimentar. Mas, num primeiro momento, sem o conhecimento disso, não tem como. Então, o que ele está falando isso aqui? E diz assim: sobre um grande número de questões, eles só podem emitir a sua opinião pessoal. Divino é a mesma coisa. Divino coloca aí o clima. Eles sentem frio ou calor. Como é o clima no plano espiritual? Não existe clima no plano espiritual. Calor e frio é só aqui na Terra, no nosso planeta, que nós estamos no mundo material. Mas é isso que eu estou falando. Quando você desencarna, se você não está bem esclarecido a respeito disso, você vai ter as sensações de frio e de calor. Na realidade, você não está sentindo mais frio nem calor, porque você já não tem mais o corpo material. Porque o que sente frio e calor é esse teu corpo material, o corpo que a gente sente.
Mas essa sensação, por exemplo, que a gente tem agora de calor, nós vamos levar. Podemos levar. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão, acho que é 227, se eu não me engano, né? Que vai dizer o seguinte: você vai ter sensações de frio, sensações de calor, sensações de dor, que você se lembra de quando você tinha o corpo material, mas na realidade você não está sentindo, né? É óbvio que chuva nem neve também não tem lá, né, meu querido? Então aí ele diz para nós aqui: outros criam teorias sobre o que eles ainda não sabem. Olha só. Agora, é claro que a criatura chega lá sem o conhecimento. Olha aqui o que ele está dizendo. Eles vão criar teorias e coisas sobre o que eles ainda não conhecem, particularmente no que se refere às questões científicas e à origem das coisas. Então é como acontece aqui com muitos encarnados, né? Muita gente fica falando aí, dando opinião, fazendo estudo de coisas que não tem conhecimento, né? Então a criatura não tem conhecimento nenhum de mediunidade e se atreve a falar, fazer uma palestra sobre mediunidade. A criatura não tem conhecimento nenhum de química e vai falar sobre química. Então é o mesmo caso na espiritualidade, né? O orgulho ainda continua. O orgulho ainda continua. Não é porque ele desencarnou que ficou livre desses sentimentos. Ainda continua. Então Kardec está bem claro aqui. Outros ainda procuram, criam teorias sobre o que eles não têm noção. Não há, pois, nada de surpreendente no fato de eles não estarem sempre de acordo, como acontece aqui também no mundo dos encarnados, né? Muitas vezes a gente está num grupo discutindo uma ideia e cada um tem a sua opinião formada. Então nós vamos escutar os conceitos de acordo com o conhecimento que a criatura tem. Ela vai explanar a sua opinião de acordo com o conhecimento que tem. E muitas das vezes o conhecimento é pouco, não dá base para ela explanar a ideia completamente certa. É o que acontece aqui e que Kardec está nos esclarecendo aqui de maneira excepcional. Então não é por isso que a gente vai dizer, ele está errado ou ele não está errado. Ele apenas ainda não tem o conhecimento suficiente para explanar a maneira correta. No item 98, ele diz assim: não é de espantar que se encontrem comunicações contraditórias assinadas pelo mesmo nome. Somente os espíritos inferiores podem ter uma linguagem diferente, segundo as circunstâncias. Os espíritos superiores jamais se contradizem. Então é lógico, se você vai ler mensagens, você pega assim umas 10 mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, você não vai encontrar ali nada que contradiza uma coisa que ele já tenha dito. Não vamos encontrar ali ele falando uma coisa numa mensagem e numa outra mensagem ele já falando de maneira diferente. Pode se expressar de maneira diferente, usar um vocabulário diferente, mas a essência da ideia, o conceito da ideia vai sempre permanecer o mesmo, porque é um espírito superior, porque já tem conhecimento bastante para não se equivocar nos seus conceitos, nas suas explanações. Então ele diz, somente os espíritos inferiores podem ter uma linguagem diferente. Os superiores não, porque já têm o conhecimento correto. Os inferiores ainda estão a caminho. E aí então ele diz, né? Todo aquele iniciado nos mistérios do mundo espiritual, por menos que o seja, sabe que há facilidade, sabe com que facilidade certos espíritos se utilizam de nomes emprestados para dar maior crédito às suas palavras. E a gente ainda tem esse problema, porque a gente costuma achar que o espírito é inferior, que por ele ser inferior ele é burro. Não é. Ele pode ser inferior porque ele é inferior em moralidade, mas não em intelectualidade.
Às vezes são espíritos inteligentíssimos, mas com a moral baixíssima. Então ele ainda vai usar desse subterfúgio aí, para que a mensagem dele tenha crédito, para que ele possa ser, vamos dizer assim, valorizado. Ele vai assinar o nome de um espírito conhecido. Mas aí é que está aquilo que a gente lembra lá, que João nos aconselha, e nós temos lá, eu não me lembro qual é o capítulo, eu nunca me lembro qual é o capítulo, mas é numa das epístolas de João que ele diz lá, não acrediteis em todos os espíritos. Isso. Não acrediteis em todos os espíritos. Veja primeiro se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo se dizendo trabalhador de Jesus, enviado de Jesus, do Espírito Santo. Então, são os pseudos sábios, Francis, e são também os malandrinhos. Né? Então, eles querem se passar por espíritos importantes para serem acreditados. Querem que as suas ideias sejam aceitas. Então eles assinam de maneira. Mas a gente vai identificar. A doutrina nos ensina isso. Pelo conteúdo da mensagem. Se a mensagem é de um espírito elevado, nós vamos conhecer claramente. No livro dos médiuns, lá no final, no último capítulo, Kardec teve um trabalho de colocar ali mensagens de espíritos assinados por espíritos elevadíssimos, tipo São Vicente de Paula, Bezerra de Menezes, até Jesus, assinou lá Jesus. E a gente percebe pelo vocabulário que não são aqueles espíritos que ali estão assinados. Espíritos desse galardão jamais falariam ou escreveriam coisas do tipo que nós vemos naquelas mensagens. Podem olhar lá no final do livro dos médiuns, que tem muita mensagem lá, que são chamadas de mensagens apócrifas, né? Então é o que ele diz aqui, menos que seja, sabe, com que facilidade certos espíritos se utilizam desses nomes emprestados. Daí pode-se concluir com certeza que se de duas comunicações radicalmente contraditórias pela ausência do pensamento trazem o mesmo nome respeitável, uma das duas é necessariamente apócrifa. Né? Uma das duas é necessariamente falsa. Uma assinatura ali é falsa. Né? Aí ele coloca para nós, quando dizem que o mundo vai acabar, etc., levantam um tumulto. Quando vemos que os espíritos superiores enviam mensagens apaziguadoras para os corações, é verdade. Você não vê em espírito superior te dando notícia, ou te aconselhando, ou te falando de nada que possa ser ruim. Então, se ele percebe alguma coisa muito ruim na sua vida, a gente vê isso, né, Elô, lá no receituário do Leon Denis. Se você está numa situação crítica, que o espírito sabe que você vai passar por uma dificuldade muito grande amanhã, mas ele é incapaz de dizer, amanhã você vai sofrer um acidente e vai quebrar a perna. Ele não fala dessa maneira. Ele vai te aconselhar a ter mais cuidado nos seus atos, nas suas atitudes, pode até chegar no seu caminhar, né, para que não te aconteça alguma coisa, mas ele jamais vai dizer que o mundo vai acabar amanhã, ou que você vai morrer amanhã. Eu me lembro que nós tínhamos uma companheira, eu não sei se o Francis lembra desse fato. Há muitos anos atrás, nós tínhamos uma companheira e ela tinha um filho que tinha uma dificuldade tremenda com problema de drogas. Então ela ia muito conversar com o Dr. Erma. E o Dr. Erma dizia para ela, calma filha, tenha paciência, faça isso, faça aquilo. E ele continuava lá no vício, e ela não conseguia tirar o menino do vício, a droga já tinha tomado conta mesmo. E aí um dia ela foi conversar com o Dr. Erma, o Dr. Erma disse para ela, olha, fica tranquila que isso vai passar. Seu filho vai sair desse problema. Ele não vai ficar nesse problema eternamente. Muito bem. Passou assim uma semana ou duas e o filho dela desencarnou, justamente pelas questões da droga, né? E aí ela ficou muito revoltada, muito chateada e foi cobrar do Dr. Erma.
Poxa, o senhor disse que ele ia sair dessa situação, que ele ia sair dessa, e acaba meu filho morreu. A doutora Elma falou para ela, minha filha, mas ele saiu do problema. Ele saiu do problema. Então, vocês imaginem se ele diz para ela, olha, seu filho vai morrer, vai ficar livre das drogas. Ela ia entrar em desespero. Ele já morrendo, ela já entrou, e aí, através de muito trabalho, muito estudo, muita conversa com a companheira, ela entendeu a mensagem, mas no primeiro momento ela ficou até revoltada, e a gente vê muito isso nos receituários que as pessoas escrevem lá, né? Eles escrevem pedindo respostas assim, e eles dão conselhos, e é o que Kardec está dizendo aqui para nós. Jamais, e que a Ilô colocou aí muito sabiamente, jamais o espírito superior vai te falar de coisas ruins. Eles vêm te trazer mensagens apaziguadoras, como a companheira colocou aí, né? Sim, com certeza. Mas aí, lá, ele já ia ter um tratamento a respeito disso. Entendeu? Aí ele não ia ter a droga. O que poderia acontecer? Ele querer vir para perto dos viciados materiais, para poder ali se deliciar, que é o que acontece muito. Porém, em função da mãe estar lá dentro do Leon Denis, trabalhando e a espiritualidade ajudando, ele ia ser amparado. Então ele não ia ficar solto, abandonado na rua. A espiritualidade amparou o companheiro, se a gente sabe, amparou o companheiro e fez o tratamento nele, no espírito, para ficar livre da ideia do vício, porque aí ele já não tinha mais o vício, porque o vício é orgânico. Né? Então foi trabalhar, aí é a questão de trabalhar a cabecinha, vamos dizer assim, né, que ele já não tem mais, mas era como se fosse trabalhar psicologicamente aquele espírito, mostrar para ele que ele já não precisa, ele não tinha mais a necessidade da droga, porque ele não tem mais o corpo material. Então ele foi amparado. Agora, infelizmente, companheiros que desencarnam numa situação de não ter esse amparo, ainda estão completamente cegos, ficam por aí perambulando, sim, encostando nesses que usam a droga materialmente, nos que bebem, nos que fumem. Qualquer vício você vai ter o obsessor ali tirando a sua casquinha. O guloso, né, o vício da fome, o vício do comprar, qualquer vício. Nós vamos ter sempre espíritos afins junto a nós, alimentando ainda mais esse nosso vício, para que eles possam usufruir também. O Francis colocou, os espíritos superiores não trazem fórmulas mágicas, mas sim formas de se trabalhar e superar os problemas. Sim, eles nos dão um conselho, o caminho que a gente precisa fazer. É o que a doutrina faz. Né? Você não vê a doutrina espírita te prometendo nada. Ela faz com que você se conscientize daquilo que você precisa consertar em você, que você precisa vencer as tendências ruins que a gente ainda tem, e aí você vai ser feliz. Mas é um trabalho seu. A doutrina não vai fazer nada, ela só vai te dar o caminho. Ela vai te dar, vamos dizer assim, a fórmula. Agora, aplicar a fórmula tem que ser com você. É o que eu costumo dizer. Os nossos benfeitores, eles nos ajudam, nos amparam, fazem a comida para nós, colocam a comida no prato, amassam uma comidinha, colocam a comida até na nossa boca. Mas mastigar e engolir tem que ser com a gente. Eles não podem mastigar e engolir por nós. Então, é a nossa parte que tem que ser feita. Daí que Jesus nos ensinou lá, né? Vai buscar o conhecimento e você vai se libertar. Só o conhecimento nos liberta dessas amarras, desses paradigmas, dessas ideias errôneas, equivocadas, que a gente vem tendo durante muitas e muitas encarnações. Então aí está a doutrina nos esclarecendo. Por isso que a gente não pode fugir dos estudos. No item 99, ele diz para nós assim: para fixar as ideias sobre as questões duvidosas, dois meios podem servir. Então olha só, ele nos orientando aqui como que nós vamos identificar aquela comunicação, se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Boa noite, Lisete. Boa noite, Angelina. Sejam bem-vindos. Ele diz assim, que o primeiro é submeter-se todas as comunicações ao controle severo da razão.
do bom senso e da lógica. Pronto, tá aí. É uma recomendação de que todos os bons espíritos fazem, mas que os embusteiros evitam fazer, pois sabem muito bem que só tem a perder com um exame sério. Então a mensagem, quando ela é apócrifa, quando ela é falsa, o espírito ele não vai gostar muito de você passar pelo crivo da razão. Ele vai dizer que não é necessário, né? Então aí ele diz: eis porque evitam a discussão e querem que se acredite neles sob palavra, por imposição. Eles não vão conversar, eles não vão dialogar, eles não vão querer discutir aquilo que eles estão passando, porque eles sabem que não é a verdade, né? É falta do conhecimento, não vai deixar com que eles falem a verdade. Então Kardec diz: e o segundo critério da verdade está na concordância do ensinamento. É aí. É por aí que a gente tem que caminhar. Primeiro, lê a mensagem. Observa lá, é uma mensagem que tem lógica? Tem razão? É de bom senso? Faz parte daquilo que a razão nos diz que é o certo? Né? E aí o segundo critério, está em acordo com as verdades que nós já temos? No nosso caso aqui, a codificação. Então eu leio lá a mensagem, seja a assinatura que tiver, pode ser a assinatura de Jesus, não importa, eu tenho que ler a mensagem e passar lá pelo crivo da razão. Passei pelo crivo da razão, achei que como que se diz, a mensagem está correta, agora vamos ver se ela está de acordo com o que a codificação nos ensina, com o que os espíritos nos ensinaram através de Kardec. Então a gente tem que ler. Por isso que a gente diz, você não está proibido de ler nada, você até deve ler de tudo, né? Claro, aquilo que a gente pensa ser uma boa leitura. Muitas vezes a gente também é enganado, pega um livro achando que é bom e vai ver depois, é uma porcaria, um monte de mentira. Mas por quê? Porque a gente passa por esse crivo da razão. A gente passa por essa comparação com a doutrina. Tá? Tem lógica isso? Tem. Então, pode acontecer? Pode. Então, a gente aceita. Do contrário, a gente vai perceber que não, né? Eu li um livro há pouco tempo, que Francis sabe dessa história, em que o espírito estava na espiritualidade conversando com um outro espírito, e esse espírito era o espírito de uma mulher, e ela queria fazer tratamento para emagrecer. Então ela estava se achando muito gorda, como espírito, lá numa colônia espiritual, ela estava se achando muito gorda e queria fazer um tratamento para emagrecer. Gente, eu não estou mentindo, isso está num livro e de um médium famosíssimo, hein? E aí o espírito e era um espírito assim, espírita, que tinha conhecimento doutrinário, não era um espírito inferior que não tinha conhecimento nenhum, tinha conhecimento doutrinário, trabalhava na casa espírita antes de desencarnar. E aí esse outro também espírita, o outro espírito, recomendando a ela que procurasse na espiritualidade um médico endocrinologista. Pode uma coisa dessa? Então que aquele espírito fosse procurar um médico endocrinologista para fazer um tratamento para emagrecer na espiritualidade. Gente, aí você percebe que não tem sentido, né? Aí não está batendo bem com aquilo que a doutrina nos ensina, com as informações que a gente tem. Então, espírito ficar grávido, gravidez na espiritualidade, também não existe isso. Não tem como, né? Se o espírito tem que reencarnar no mundo material, vai ficar grávido para gerar espírito gerar espírito? Não existe isso, né? É uma coisa que não tem lógica. É o que ele está falando aqui, não passa pelo crivo da razão, não passa pelo crivo da lógica. Não tem lógica um espírito gerar outro espírito. Quem gera espírito é Deus. Quem cria os espíritos é Deus. E aí, para encerrar, pois é, né, Francis? Só faltou, mas acho que na época que o livro foi escrito, é um pouquinho antigo, né, não tinha essa problemática lá. De repente agora já tem lipoaspiração, já tem botox, já tem tudo que... Não, Divino, pode brincar. Não sei se são mais baratos, né? De repente, esse espírito que estava dando esse conselho aí deve saber.
A gente sabe que isso não existe, né? Não tem remédio para emagrecer, não vai ter esse tipo de coisa lá. O espírito ignorante, gente, é o que a gente está lendo aqui. O espírito que é ignorante, que não tem conhecimento nenhum, ele vai chegar na espiritualidade, se ele tinha essa psicose aqui, essa coisa de emagrecer, de viver fazendo dieta, de querer tomar remédio para emagrecer, ele vai chegar na espiritualidade e com essa mesma ideia. Querendo remédio sim para emagrecer, querendo médico para poder ser tratado, querendo médico para fazer tratamento, querendo fazer dieta e tudo. Mas ele tem que ser esclarecido que isso não existe mais. E não ser direcionado e ser aconselhado para levar para um endocrinologista. Principalmente a gente sabendo que no caso o livro que eu li, que era um livro romanceado, era uma história, dizendo-se verídica, né, de um médico famoso de Uberaba, aconselhando um outro espírito que eram espíritas quando encarnado. Então eu, com o conhecimento que eu tenho, que nós temos, digo aqui no nosso caso, né, o conhecimento que eu tenho, eu não vou chegar na espiritualidade e querer tratamento para emagrecer. Porque eu sei que eu posso trabalhar o meu perispírito, e se hoje ele está assim, um pouquinho dilatado, né, mais cheio, eu na espiritualidade não tenho mais o corpo material, é uma questão de eu trabalhar o meu perispírito para ele diminuir. Para isso eu estou buscando aqui o conhecimento para fazer isso. Então eu não vou chegar, nós que temos esse conhecimento, chegarmos na espiritualidade procurando tratamento para emagrecer. Você vê então que isso aí não tem lógica. Isso é o quê? É coisa, ideia de médium para poder vender livro, para chamar a atenção. E aí a pessoa que não tem o conhecimento, pega um livro desse e lê, vai acreditar que pode fazer tratamento na espiritualidade para emagrecer, ou lipoaspiração, ou qualquer outro tipo de tratamento. E a coisa não é bem assim, né? Então, para fechar esse assunto aqui, ele diz assim, que o segundo critério da verdade está na concordância do ensinamento. Quando o mesmo princípio é ensinado em muitos lugares por espíritos diferentes e médiuns estranhos uns aos outros, que não estão sob a mesma influência, pode-se concluir que ele está mais certo que aquele que emana de uma única fonte e é contestado pela maioria. Então, Kardec teve esse trabalho. Ele não aceitava a opinião de um espírito e nem de apenas um médium. Ele trabalhou com N médiuns e vários espíritos ajudaram nas mensagens da codificação da doutrina. Só lá no Evangelho a gente vê um nome, uma imensidão. É Santo Agostinho, Irmã Rosário, né? Isso, o controle universal dos espíritos, Lisete, bem lembrado. O próprio Simeão, da mensagem que nós lemos hoje, os espíritos protetores, que aparecem muito, Joana de Ângeles, Emmanuel, e Lázaro, Erasto, e vários espíritos que a gente sabe que ajudaram Kardec. E o número de médiuns também. Quando a gente vê lá a biografia de Kardec, sabe que foram vários médiuns de vários lugares diferentes que traziam a mesma mensagem, a mesma ideia, passavam o mesmo ensinamento. Então, tinha credibilidade. Agora, quando vem de um só, acontece o que aconteceu com um espírito aí, conhecidíssimo, que a gente sabe que descreveu no livro escrito por ele, psicografado pelo médium, né, e sobre a orientação desse espírito. Ele descreveu lá como era o planeta Marte, o que tinha no planeta Marte, que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha não sei o que, tinha não sei mais o que. E aí agora, com as fotos, né, que a NASA tirou de Marte, verificou-se que não era nada daquilo que ele descreveu nas suas obras. Então, perde a credibilidade, né? Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente escreve, com o que a gente fala, para que a gente não cause danos à doutrina, que foi a mensagem do Evangelho, que vem nos aconselhando isso, para que a gente não faça com a doutrina espírita o que tentaram fazer, o que fizeram, né? Tentaram não, porque fizeram com o cristianismo, que a igreja deturpou tudo, foram criados novos conceitos, novas ideias, e aí as coisas foram se deturpando, e a gente está vendo o que está acontecendo aí hoje em dia, a igreja fraca nos seus conceitos. Por quê? Criou
inverdades, criou ilusões. E essas ilusões não foram concretas. Aí as pessoas vão perdendo não vão acreditando mais, né? Eles perdem o crédito. Então ele diz pra gente assim, que lá no livro dos médiuns, no capítulo 27, quem quiser entrar em mais detalhes, tem lá contradições e mistificações. E na Revista Espírita, abril de 1864, nós vamos encontrar também esse assunto, contradições e mistificações. E também a autoridade da doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, onde Kardec coloca ali, um estudo da introdução do Livro dos Espíritos, é interessantíssimo, que ele vem explicando como todo esse trabalho foi feito. Daí ter credibilidade, apesar das críticas, apesar do combate que a doutrina sempre sofreu, nós estamos ainda aqui. Já vamos para quase 200 anos de doutrina espírita e nós estamos aqui, firmes e fortes, cada vez crescendo mais. Tá? Queridos amigos, são 22 horas e 20 minutos. O item que vai se iniciar, ele é um pouquinho longo. Mas dá para a gente iniciar pelo menos um item, né, Elô? Vamos ver pelo menos um item, 10 minutinhos dá para a gente ver, né? Então consequências do Espiritismo. Item 100. E é uma pergunta que Kardec inicia dizendo: diante da incerteza das revelações feitas pelos Espíritos, pergunta-se: para que pode servir o estudo do Espiritismo? Boa pergunta, né? Se você não acredita nas revelações que foram trazidas, o que adianta? Por que você tem que estudar a doutrina? Por que você tem que estudar o Espiritismo? Se as pessoas acham que ela não tem credibilidade. E aí Kardec explica: ele serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual. E quando a gente estuda lá no Livro dos Médiuns, principalmente ali aquele capítulo 1, onde Kardec vem fazendo com que a gente raciocine e vem provando para nós a existência dos espíritos, é muito interessante. Porque as pessoas acreditam até que existam almas, acreditam até que existam espíritos, mas elas não aceitam que possa haver uma comunicação desses espíritos conosco, com nós, né? Nós encarnados. Eles acham que isso não pode. Morreu, a alma vai lá para determinado lugar, esperar o dia do juízo final, ou então vai para o céu, ou vai para o inferno e pronto, acabou. Não existe mais comunicação. Então Kardec vem mostrando que não. Que isso existe sim, que esse mundo espiritual, ele interage conosco. Nós interagimos com ele e eles interagem conosco. Não existiria, não tem como sobreviver mundo material e mundo espiritual separados, isolados um do outro. Um precisa da presença do outro. Ele fala isso muito claro também lá no início, no primeiro capítulo, no estudo da Gênese. Os dois mundos não sobreviveriam. Eu me lembro que ele ainda dá até o exemplo da água, né? A formação da água, H2O. Se você tirar um elemento, você não tem mais água. Se você tirar o mundo espiritual, você não tem mundo material. Se você tirar o mundo material, você não tem mundo espiritual. Se você tirar um outro, você não tem essa interação que é a verdadeira vida, né? As duas se intercalando, se interagindo, os dois mundos. Então ele diz, ele serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual e com o mundo espiritual sendo formado pelas almas daqueles que viveram. Daí resulta a prova da existência da alma e da sua sobrevivência ao corpo. Então é importante que se venha estudar, de conhecer o processo, como é que isso acontece, como a ciência nos explica, como a ciência nos comprova. Isso tudo que o estudo vem nos esclarecendo
E aí, lembrando novamente Jesus, nós vamos nos libertando desses conceitos que fazem com que a gente trave e não caminhe. Porque ficamos presos ainda a conceitos humanos, conceitos materiais, que não são os corretos. Então a gente tem que desvendar isso aí, e a doutrina traz esse esclarecimento para nós, abriu esse leque de informações que só não tem quem não quer. E aí vai nos libertando. A gente já vai mudando nossos valores, mudando automaticamente o nosso comportamento, quando a gente vai percebendo que aquilo que a gente fazia antes não vai dar nada, trazer nada, né? Boa noite, Angelina. Vai com Deus também, Ele que te ilumine muito também. Então ele diz que as almas que se manifestam revelam suas alegrias ou seus sofrimentos, segundo a maneira pela qual empregaram a sua vida terrestre, comprovando assim as penas e as recompensas futuras. Ou seja, o que eu estou fazendo agora é a construção da minha vida futura. Eu estou agora construindo o que eu vou viver quando desencarnar, quando eu estiver no mundo espiritual. Por quê? Eu estou plantando para colher no futuro. Os meus atos e as minhas atitudes de hoje vão me trazer consequências nesse meu futuro ao desencarnar, né? E mais adiante ele coloca: ao descreverem seu estado e sua situação, os espíritos ou almas corrigem as falsas ideias que eram feitas sobre a vida futura e principalmente sobre a natureza e a duração das penas. Então, esse esclarecimento que as almas nos trouxeram, ok, Lu, esse esclarecimento que as almas nos trouxeram, acabando com aquela ideia terrível de céu e inferno, que eu não sei qual dos dois que era pior, se era aquele céu parado, né, estático, sei lá, horrível, terrível, que você fica lá sem fazer nada, ou se era o inferno onde você vai queimar eternamente. Duas ideias que não combinam com a ideia divina, ou seja, com a inteligência máxima que é Deus. Criar almas para passarem um período aqui na Terra, passando dificuldade, depois morrerem. Se foram bonzinhos, vão para um céu, virar anjinho e ficar lá sentado olhando passarinho voar, ou vai virar diabinho e vai lá para o inferno queimar eternamente. Muito bem, vai virar anjinho e ficar lá no mundo espiritual, no paraíso, eternamente, olhando o céu, vendo o passarinho cantar e adorando a Deus, com que objetivo? Para que isso? Né? E ou vai também ser punido eternamente, com que objetivo? Não tem sentido nenhuma das duas ideias. Agora, aqui a doutrina nos traz que você vai receber de acordo com as suas obras e que você vai ter sempre, por mais equivocado, por mais errado que você esteja, você vai ter sempre a oportunidade, através da reencarnação, de voltar, se reeducar, aprender a fazer a coisa certa. E aí evoluir. E vai estar sempre evoluindo, e vai estar sempre trabalhando como missão, como ele fala mesmo no início aqui desse livro, que a nossa missão, participarmos na obra da criação. Isso tem sentido, fora isso não tem mesmo, né? Deixa eu ver o que o Divino está colocando aí. Divino, você gosta de brincar, hein? Ele diz: sério isso? Como fica o caso do médium que está psicografando estes livros? Como, por exemplo, o que mandou o espírito procurar o endocrinologista? O médium é responsável por ele estar escrevendo, meu filho. Ele vai arcar com as consequências desse ato. Ele pode estar num estágio de acreditar realmente nisso, né? Esse espírito que passou essa psicografia para ele também pode estar acreditando nisso. Mas isso é por quê? Por falta de informação. Porque se ele acompanhasse a doutrina, se a preocupação dele, que eu não sei qual era, fosse realmente de divulgar a doutrina, ele jamais escreveria um absurdo desse.
Porque a gente sabe que isso aí pode até acontecer, mas ninguém vai ter lá, vai aconselhar a procurar um endocrinologista na espiritualidade. Isso não vai acontecer. Então a criatura pode chegar lá sim. O espírito chega por ignorância procurando a necessidade dele, que nós falamos no início. Aquele que bebe, que é bebida, aquele que fuma, que é cigarro, aquele que... Agora, daí o espírito aconselhar ele a ir procurar isso, já partiu pro erro aí. Então não houve uma lógica, aquilo que Kardec nos ensinou aqui, né? A mensagem chegou até ele deve ter achado bonitinho e publicou, escreveu lá no livro. E seja o que Deus quiser, e acredite quem quiser. Quem não acompanha, quem não faz estudo sério, não tem conhecimento sério que a doutrina nos oferece, vai ser enganado, né? É uma obra que tem aí, Hermes, do espírito. Desencarnou e chegou na espiritualidade, ela queria fazer tratamento para emagrecer. E aí o espírito lá, o mentor lá, aconselhou ela a procurar um endocrinologista. Tem a obra que está aí. Não vou dizer o nome porque eu não vou ficar divulgando porcaria para vocês, tá? Não vale a pena ler. Então, o Divino da Coloca, falo porque você falou que seremos no plano espiritual dependendo do que estamos fazendo agora. Sim. Então, por exemplo, vamos falar aqui. A pessoa que adora chocolate, ela vai chegar lá no mundo espiritual doida por chocolate, querendo chocolate. Eu quero chocolate, eu quero comer chocolate. Muito bem. O que você vai fazer? Você pode até dar um chocolate para ela, mas você vai começar a trabalhar, a orientar aquele espírito, que ele não tem mais necessidade daquilo, que ele tem que ficar livre daquilo. Qualquer coisa, qualquer vício material. Existem os mentores, as obras de André Luiz estão aí para nos esclarecer. Existem os mentores que vão te orientar nesse sentido, de que você... A gente faz isso na mesa mediúnica. O espírito chega na mesa mediúnica querendo beber, querendo fumar, querendo comer isso, querendo comer aquilo. A gente começa a orientar ele. Meu filho, você já viu onde você está? Olha, com muito amor, com muito carinho, você vai esclarecer a criatura. Você só não pode chegar para ele grosseiramente e dizer assim, você não precisa mais disso não, você não tem que comer chocolate não. Como os espíritos também desencarnam e não aceitam que morreram. Isso também existe muito. Desencarnou, chega na espiritualidade e não percebeu que morreu. É aquela piadinha, né? O cara morreu e não deitou, esqueceu de deitar. Ele não acha que morreu, continua se achando vivo. Aí, você não pode dizer para ele, abruptamente, cara, você morreu. Não, tem que ser feito um trabalho psicológico em cima do espírito. Agora, eu não vou dizer para ele, realmente, você não morreu não, continua fazendo as coisas que você fazia. Não posso, não pode ser assim. Tem que, não vai discordar diretamente, grosseiramente, mas tem que começar a ter o esclarecimento. Para isso existem espíritos socorristas especiais para esse trabalho. Nós vemos isso aí nas obras sérias, mesmo dentro, Revista Espírita, Céu e Inferno. Livro Céu e Inferno está lá, com vários exemplos de espíritos em várias situações que chegaram na espiritualidade com as suas dificuldades e foram orientados, né? De uma maneira amigável, de uma maneira amável, tá? Não sei se te esclareceu aí, Divino. E tio Hermes, a história é essa, é o assunto que a gente está colocando aqui, de que os espíritos não modificam quando morrem, né? Você, por exemplo, quando chegar na espiritualidade, vai querer continuar cantando. Você adora cantar, então você vai querer continuar cantando, né? Eu vou querer continuar falando, do jeito que eu falo, falando de doutrina, então, e querendo comer meus salgadinhos aqui. Então a gente vai chegar de acordo com o que a gente é. Não existe milagre de transformação simplesmente pelo fato de desencarnar, meus amigos. Isso é bom senso, isso é inteligência divina, tá? Do contrário, não seria justo. Bom, nós vamos liberar então o microfone, a gente está encerrando aqui o nosso trabalho, agradecendo aí a presença de todos, a participação, obrigada aí pelas colaborações, pelas ideias e comentários. Eu vou liberar então para a nossa amiga Lisete, que ela vai fazer então o encerramento para nós. Queridos, uma boa noite,
Fiquem com Deus e que tenham uma quinta-feira assim muito proveitosa, com muito trabalho. Deus abençoe a todos. Liberando, Lisete. Ok. Tava com saudade, Beth. O estudo, como sempre, né? Nossa professora, Beth, nos esclarece muito bem. E eu estava assim, sentindo falta, nunca mais tinha ouvido, né? Beth estava na sala com Beth, assistindo aula. Foi Kardec, eu sei, mas Kardec botou lá no papel e aqui você botou seu magnetismo na voz e mandou pra gente. Foi bem legal. É isso aí. Então vamos orar. Não, Lu? O magnetismo dela é bem forte. Eu sinto isso quando está aqui fazendo o estudo. E vamos agradecer a Deus. É isso aí. Por nós estarmos aqui, tendo esta oportunidade, sendo auxiliado, amparado, fortalecido pela espiritualidade amiga, que esta equipe espiritual maravilhosa que sempre está ao nosso lado, nos amparando nos momentos de dor, de sofrimento, naqueles momentos em que nós, passamos pelas nossas provações, pelos momentos difíceis, a espiritualidade sempre está nos dando a mão. Isso a gente tem tido exemplos grandes na nossa equipe. Através das orações, das preces, nós nos sentimos a força desses amigos maravilhosos. E esses estudos fazem esse fortalecimento crescer mais. Que esses aprendizados fazem com que nós despertemos, que nós possamos perceber a necessidade do nosso crescimento espiritual, da nossa melhoria espiritual, para que nós possamos crescer, melhorar e também ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Que a espiritualidade amiga sempre está conosco, continue sempre, Senhor, nos amparando, nos auxiliando, nos fortalecendo. A todos aqui presentes, dando como dá a Beth, como dá a Hermes, a Francis, a Elô, a nós, a Léo, a Divino, intuições para no momento do sofrimento, do desespero, nós encontrarmos aquela força necessária e nós conseguirmos sair dessas dificuldades e conseguirmos ter a certeza, como o Beto falou, do mundo espiritual, de que estes irmãos que lá se encontram estão sempre em contato conosco. E que a espiritualidade amiga nos ampare na hora em que nós dormirmos, que o nosso espírito seja encaminhado junto com eles para mais estudos, mais orientações, mais esclarecimentos, para que nós possamos beber dessa fonte maravilhosa e ficarmos saciados, Senhor, com esses ensinamentos, com esses estudos e aprendizados. E assim te pedimos a permissão para encerrarmos mais um estudo da noite de hoje, em teu nome. Muita paz, que assim seja.